Olá, sétimo ano. Aqui é o professor Arthur de Matemática. E essa semana a gente vai aprender um pouco sobre estatística, tá certo? Para a gente começar, vem comigo aí nesse problema que está na tela. Em certa semana, de segunda a domingo, os gastos de uma pessoa foram 27, 23, 22, 20, 27, 27 e 22 reais. Determine a moda, a mediana e a média dos gastos dessa pessoa. Essas três palavrinhas que estão no final da nossa questão, moda, mediana e média, têm a ver com a ideia da estatística, tá certo? Então, o que é a estatística? Ela é uma ferramenta matemática que é utilizada para a gente pegar dados de pesquisa e apresentar esses dados como uma informação clara e objetiva para as pessoas que querem essa tal informação, tá bom? Então, imagina que naquele nosso problema, você vê que é como se fosse cada dia da semana, né, de segunda a domingo, os gastos da pessoa. Mas eu não quero informar todos aqueles números. Eu quero pegar um número só e esse número represente todos os gastos que a gente está vendo na tela. Então, esse trabalho é feito pela estatística, tá? É a ferramenta da matemática que vai servir para a gente apresentar dados de forma clara, organizada e objetiva. Então, para a gente poder começar a falar de estatística, nós precisamos de alguns conceitos. E o primeiro deles é o que a gente chama de rol, beleza? Então, acompanha aí na tela. O rol, ele é o quê? O rol, ele é a lista dos dados numéricos organizados da amostra ou da população analisada, certo? Então, quando a gente olha ali os nossos dados, que foram os gastos que a pessoa teve durante a semana, eles formam o nosso rol. Só que nós precisamos organizá-lo. Então, o que a gente faz é organizar na ordem crescente, do menor para o maior. Então, vai ficar assim o nosso rol organizado. Olha aqui, ó, 20, 22, 22, 23, 27, 27, 27. Os 7 valores que foram gastos pela pessoa durante a semana de segunda a domingo, tá? Então, o rol ele é a lista dos nossos dados organizados, tá? Da amostra que nós utilizamos na pesquisa. Outro, outro termo que nós precisamos entender é o que é a moda, que foi uma das perguntas feitas, né, para a gente dizer a moda daquela amostra de dados. Então, a moda ela é aquele dado que aparece com maior frequência, ou seja, ele é aquele que aparece mais dentro do nosso rol, tá bom? Então, lembra de moda? Moda, quando a gente fala de roupa, de tendência das coisas, a gente diz que é aquela que tá no momento, que todo mundo está usando, que se você olhar, tem várias pessoas utilizando aquele item. Então, a ideia é até parecida, né? Então, você tem um número que ele aparece muitas vezes. Você tem alguma situação que ela aparece muitas vezes dentro de uma amostra de dados. Isso a gente chama de moda. Então, eu separei alguns exemplos para a gente ver. Nosso primeiro exemplo, olha só, ele diz assim, é uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados Matheus Cauã, Matheus Henrique, Rodrigo, Carolina, Ana Clara, Ana Rita, Ana Cláudia e Tereza. Então, você vê ó, que desses 8 alunos existem nomes que se repetem. Tá? Matheus, você consegue contar 2 vezes, né? Matheus Cauã e Matheus Henrique. Ana, você consegue contar 3 vezes. Ana Clara, Ana Rita e Ana Cláudia. Portanto, o nome que mais vai aparecer na nossa lista de alunos é Ana. E eu posso dizer para vocês, eu posso afirmar que a moda, que a gente vai representar por esse símbolo, MO, a primeira sílaba da palavra moda, vai ser Ana. Isso significa que é o nome que mais aparece, é aquele que tem maior frequência dentro da turma de música na turma A. Tá certo? Então, a turma A é a nossa amostra e nós temos a moda ali, o nome que mais aparece é o nome Ana. Esse exemplo ele tem a ver com nomes, e nomes você não está vendo que não é uma quantidade, né? Ele é uma qualidade da pessoa. O nome é uma qualidade. Então, esse tipo de dado que a gente utiliza na pesquisa, a gente chama de dado qualitativo, tá bom? Quando ele for um número, uma quantidade, a gente chama isso de quantitativo, que é o que vai acontecer agora no nosso exemplo 2. Olha só. Os 8 alunos selecionados para a Olimpíada Brasileira de Matemática, OBM, possuem as seguintes idades: 12, 13, 13, 12, 11, 10, 14 e 11 anos. Nosso objetivo aqui é a gente olhar qual é a moda dessa amostra de dados.
Qual é a nossa amostra? A idade dos 8 alunos que vão para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, a gente vai organizar isso no nosso rol, que o nosso rol ele é um conjunto numérico, tá? Então, vê aí comigo, ó, o nosso rol ficou 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14. Organizado em quê? Na ordem crescente, tá? Então, você percebe que dessa forma a gente vê que existem 3 idades que mais aparecem. Nós temos a idade de 11 anos, a idade de 12 e a idade de 13 anos, ok? Então, a nossa moda agora não vai ser só um dado, não vai ser só o 11, não vai ser só o 12 e nem vai ser só o 13, porque eles se repetem a mesma quantidade de vezes. Então, a nossa moda vai ser o quê? Os 3 valores. E a gente pode escrever assim, ó. Portanto, a nossa moda vai ser 11, 12 e 13. São as idades que mais aparecem no nosso conjunto de dados. Tá, beleza? Então, a gente viu aí o que é moda. Agora, vamos para a média aritmética, que é muito usada por nós. Então, média aritmética simples, ela é o quê? Ela é uma medida de centralidade, ou seja, ela vai apontar para o centro de uma amostra de dados, ok? Então, ela resulta da divisão entre a soma dos dados de um rol pela quantidade de dados presentes neles. Então, vamos ver isso em forma de um exemplo para entender o que é que significa de fato a nossa média, tá? Então, olha só. Vamos pegar o problema do início, que a gente viu. Na semana, o cara tem esses gastos aqui, ó, a pessoa. Então, eu quero saber a média dos gastos. Agora, esse é o nosso objetivo, tá? Então, vamos colocar aqui, olha só. A média ela vai ser representada pela letra M maiúscula, tá? E você viu aqui em cima que a gente vai fazer o quê? A soma dos dados do rol. Então, olha o nosso rol. 27, 23, 22, 20, 27, 27 e 22. Então, a gente soma tudo isso aqui em cima. E esse resultado eu vou dividir, olha só, o resultado da divisão da soma e a quantidade de dados presentes neles. Tá? Então, eu tenho aqui 7 números somados, então eu vou dividir tudo isso por 7. Quando eu somar o numerador da minha fração, eu vou ter 168 dividido para 7. E esse resultado ele vai ser 24, vai dar uma divisão exata. Tá? Então, o que é que nós conseguimos? Que a média dos gastos dessa pessoa é igual a R$ 24. Isso significa que, se ele tivesse gastado sempre a mesma quantidade todos os dias, esse valor seria R$ 24. Tá bom? É para onde está apontando. Todos esses valores, eles apontam para um valor central. Quem é esse valor? É o 24. Tá? E isso ajuda a gente a fazer previsões, tá? Imagina que essa pessoa queira ver assim, quanto é que eu vou gastar então em 2 meses se eu continuar com essa média? Aí ele pode fazer o cálculo. Por quê? Porque ele sabe mais ou menos o que ele gasta a cada dia. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo para a gente fazer a média. Esse exemplo que eu separei ele é o exemplo que acontece conosco na escola. Né? Como que você sabe sua média final? Quando a gente fala média, sua média foi 5, 4, a gente faz esse cálculo que está descrito aqui em cima, tá bom? Então, eu tenho, olha só, as notas bimestrais de João na disciplina de ciências foram 4, 7, 6 e 3. Se a média final para aprovação na escola de João, que a escola que João estuda, é 5 pontos, verifique se ele foi aprovado ou não. Então, a gente precisa tirar a média aritmética simples das notas de João. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos somar todas essas notas e eu vou dividir pela quantidade de notas que tem aqui, que são o quê? 4 notas. Então, olha só, vou somar tudo e dividir por 4. Aqui em cima, quando a gente somar, 4 mais 7, 11, 11 mais 6, 17, 17 com mais 3, 20. E eu vou ter 20 dividido por 4. Obviamente, esse resultado é 5. Portanto, olha só, João ele foi aprovado. Ele teve essas notas em cada bimestre, mas no fim do ano, a média final dele foi exatamente 5. Então, ele conseguiu ser aprovado. Tá? O que é que significa isso? Que todas essas notas dele, elas apontavam para uma única nota, que era justamente a média que ele precisava. Então, agora a gente vai para o nosso último conceito aqui dessa parte de estatística, que são as medidas de tendência central,
a gente vai falar um pouquinho sobre o que é mediana, tá? Então, quando você tem uma sequência de valores ordenados, você coloca eles no rol, pode ser ordem crescente ou decrescente, mas a gente prefere a ordem crescente, né? A mediana é o valor que vai estar lá no meio. Você olhou para aquilo e você vê o valor que está centralizado, tá bom? Então, existem dois casos que a gente tem que prestar atenção. Se o número de dados que a gente tem é ímpar ou se o número de dados que nós temos é par. Vamos para o primeiro caso, que o número é ímpar. Resgatando, olha só, o nosso problema lá do início, né? Eu quero saber qual é a mediana desses valores. Então, agora eu vou organizá-los em rol. Olha só, nosso rol aqui, ó, bem organizadinho, na ordem crescente, do menor para o maior. E nós vimos, olha só, que no centro da minha contagem, você consegue perceber que está o número 23. Por que eu digo que ele está no centro? Porque se eu pegar ele, ó, eu tenho 3 números para a esquerda e 3 números para a direita. Então, ele está bem no centro. Isso significa que ele é a nossa mediana. E aqui nós vamos dizer, ó, nossa mediana, que é o símbolo ME da primeira sílaba, tá? É igual a 23. Isso, se você ver, aqui a gente tem uma quantidade ímpar de números, né? Eu tenho 7 números. Mas, professor, e se for par? Então, vamos para o próximo exemplo, olha só. As idades dos professores da turma do 7º ano da escola Saber Mais são 32, 33, 24, 30, 44, 32, 21 e 31 anos. 8 professores aí, né? Então, o nosso objetivo é saber o quê? Qual é a mediana das idades desses professores. Tá? Então, a gente vai organizar primeiro, ó, em forma do nosso rol, na ordem crescente do menor para a maior idade. Então, a gente tem aqui, olha só, 8 números, e você consegue perceber que, nesse caso, os valores que estão no meio são 2, não é apenas um valor, agora são 2 valores. Porque, olha só, se eu for separar igualmente para a esquerda e para a direita, você tem o quê? 21, 24 e 30, que eles estão à esquerda, 32, 33 e 34, que eles estão à esquerda. Mas aqui, olha só, quem é que vai estar no meio? 31 e 32. Não pode ser o 32, porque senão ficava 3 para a direita e 4 para a esquerda. Não pode ser o 31, porque também aconteceria de ficar 3 para a esquerda e 4 para a direita. Então, são eles dois juntos. São os meus termos do meio. Mas não pode ser 2 valores, tem que ser só um valor. Tá? Aqui não é moda. Moda pode ser mais de um. Mediana e média aritmética não pode ser mais de um. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números e eu vou tirar a média aritmética deles. Olha só aqui em cima. Caso haja 2 valores centrais, a mediana é dada pela média aritmética deles. Ok? Então, a gente pega 31 e 32, somamos os 2 números e dividimos por 2, calculamos a média aritmética, tá? 31 mais 32 vai dar 63, e 63 dividido por 2 vai dar 31,5, que é o valor que está entre eles dois, né? Você vê que a gente queria o valor entre esses dois. Então, agora nós conseguimos, esse valor é 31,5, e aqui nós fechamos, olha só, a nossa questão. Qual é a mediana das idades? 31,5. Ok? Então, essa é a primeira parte, a parte inicial de estatística. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco das ideias, tá? Esse vídeo é um vídeo bem direto para você poder fazer as atividades, até para aqueles alunos que não conseguem assistir o vídeo, seja ele pela televisão ou seja ele também utilizando dados da internet. Tá bom? Então, vou lançar a atividade aí no nosso grupo, você faça. Mande a foto para mim, como nós já estamos acostumados a fazer. Tire uma foto bem visível, faça com uma letra bem legível, com cuidado, com capricho, tá bom? E aí você envia para mim que eu vou fazer a correção e vou anotar a sua atividade, certo? Então até a próxima, se cuidem, fiquem bem e tchau!